Sorria 2 era aquele filme que a gente já sabia que em algum momento sairia, porque o primeiro fez muito sucesso, mesma lógica de sempre, filme de terror barato, pensado para virar franquia, faz sucesso de bilheteria, não precisa lucrar muito para já se pagar, o primeiro filme lucrou muito dinheiro, então o segundo a gente sabia que viria e vem com o mesmo diretor, vem com Parker Finn aqui mais uma vez, apesar de parecer um outro diretor, né? Porque é um filme bastante diferente do primeiro, mas que se aproveita dos conceitos principalmente do primeiro, e isso é muito importante aqui, muito interessante, a partir do ponto de vista que eu sei que muita gente gosta do primeiro filme, eu não gosto, acho que o primeiro filme bem um terrorzinho genérico qualquer. Esse segundo se usa de artifícios mais genéricos, mas com uma consciência e com um efeito mais interessante na maioria das vezes. Acho o segundo filme bem melhor, bem superior ao primeiro. O primeiro tinha muito o lance de não ter muito um protagonista, né, de ir passando essas mortes que vai passando pra frente, algo que se assemelha um pouco a Corrente do Mal, por exemplo, que é mais um filme, Corrente do Mal é mais um filme que vai se usar dessa lógica, vai se usar da lógica do terror, da ameaça do terror para falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Sorria, o primeiro, vai se usar dessa mesma dinâmica, mas sem um protagonista único, dessa morte que vai passando para frente, né? Essa entidade que vai passando para frente, mas para falar, sobretudo, sobre a depressão, né? Então, o terror como algo que envolve o contexto de uma época, de um período, e naquele momento fazia muito sentido, como faz até hoje, falar sobre a depressão, né? Então, o terror, essa entidade que parte disso. Esse segundo filme já tem estabelecida aquela dinâmica, a gente já sabe como funciona essa entidade, como essa entidade opera, não precisa muito de uma explicação nesse sentido. A partir disso, o Parker Finn ele vai se utilizar dessa vez de uma protagonista única, o que acaba sendo interessante para o filme, porque aí a gente não tem mais tanto esse filme mais perdido, a gente tem essa protagonista, como ela vai agir e como o filme vai ser uma espécie de adentrar mesmo no psicológico da personagem. Claro que aqui tem um discurso, em certa medida, meio moralista, que é meio bobo, eu acho, até, de falar sobre as drogas, né? Então, um lance meio drogas são ruins, enfim, que tantos filmes também já abordaram de alguma forma anteriormente. Mas eu gosto muito mais de quando ele vai tentar materializar esse tema por meio do terror, sobretudo quando a gente percebe aquela protagonista como essa cantora pop que é super aclamada e tem várias questões e ela não tem muito controle da vida dela, então ela tem que se apresentar em um lugar para dar autógrafos, ela tem uma turnê nova que vai acontecer, ela acabou de sair da reabilitação, então ela não tem controle da vida dela, e o filme ele vai passar muito por essa ideia do processo mental dessa personagem que vai sendo enclausurada de alguma forma, né, dentro da própria mente dela, e é aí que a entidade vai operar. Eu gosto sobretudo de como o Parker Finn ele consegue criar momentos aqui muito bons, ideias muito boas, ainda que se usando desse terror mais convencional, eu acho que ele faz isso bem na maior parte do tempo, ele constrói bons sustos, né? Ele constrói boas tensões na cena, até chegar ao susto muitas vezes. Às vezes utilizando até de uma lógica um pouco diferente, de você assustar sem o som para o som entrar posteriormente. Então eu acho que tem algumas dinâmicas e algumas cenas muito boas aqui no filme, começando pela sequência de abertura, né? Então é uma sequência, um plano sequência ali basicamente, né? Então sem cortes, aquele personagem que a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que ele está vivendo aquelas alucinações de alguma forma, que vai entrar em um certo lugar, vai fazer alguma coisa, vai começar a ser perseguido. Então muitas coisas vão acontecendo, ele consegue criar muito bem essa mise-en-scène de desespero de alguma forma, né? E como ele vai se reinventando dentro dessa mesma sequência até ir para algo que está muito presente, que Sorria 2 não é um filme como muitos que se usa da violência apenas como um fetiche para maiores de 18 anos, e não é também aquele filme de terror PG-13 que não pode ter violência, não pode ter sangue. Pelo contrário, aqui é um filme bem visual mesmo, né, que expõe esses corpos, que expõe essa violência, que cria sensações a partir dessa violência. Tem até o final que eu acho que vai ser bem divisivo nesse sentido, mas que eu gosto
de para onde o filme ele vai de cabeça mesmo no que ele propõe, assim, ele não tem vergonha de ser o que ele é, ele não tem vergonha de ser um filme que se utiliza desses clichês até do gênero, mas para ir a fundo neles e provocar sensações no espectador. Então eu acho um filme até bastante corajoso dentro dessa lógica, que vai criar grandes momentos, né? Tem um momento depois do hospital, né? Toda uma sequência que a gente fica tão confuso quanto a personagem, né? A gente não sabe mais o que é real, o que não é real, e até como a entidade opera que faz muito sentido. Não vou falar mais do que isso, acho que vale a pena conferir mesmo para ter essa perspectiva. Mas apesar de tudo isso, apesar de ser um filme bem superior ao primeiro, de ter esses momentos muito bons, eu ainda acho aqui o Parker Finn um daqueles diretores que tem uma pretensão muito grande, uma pretensão até artística muito grande de alguma forma, né? Aquele diretor que não é visto como um autor, digamos assim, é como se fosse um operário da indústria, mas que quer ter sacadas aqui muito interessantinhas, né? Sacadas descoladas, né? De como ele vai filmar algumas cenas e tal, o que eu acho legal, né, se ter essa pretensão. Eu acho legal o diretor que não fica apenas no senso comum, mas ao mesmo tempo ele fica muito claro o limite até onde ele consegue ir, até onde ele consegue propor algo de diferente e o que ele vê como muito diferente, como é um pouco limitado também. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vê como, até como eu disse, a sequência de abertura é muito interessante, a gente vai ver outros momentos assim também, mas a gente vai ver como ele repete os mesmos artifícios o filme inteiro, quase como se ele só soubesse fazer até aquilo, né? Então tem a panorâmica, que é aquela câmera dentro do mesmo eixo, que só vai se movimentar horizontalmente, que ele vai usar já na sequência de abertura, e aí ele vai usar esse mesmo artifício o filme inteiro. Chega um momento que perde o efeito, chega um momento que parece que é só o que ele sabe fazer mesmo, de alguma forma. Ou o mundo visto de ponta cabeça, né? Primeira vez que a gente vê é legal, ele traz até um sentido nisso, mas ele vai repetir esse mesmo artifício o filme inteiro. Então me incomoda um pouco, né, essa repetição dos mesmos artifícios até saturar e até eles não terem mais muito efeito na gente. Mas acho de forma geral um filme que ele consegue, diferente da maioria dos filmes de terror atualmente, ele consegue pegar o seu tema e não apenas debater o seu tema porque o filme é relevante, tem um tema relevante. Não, ele consegue transformar esse tema em sensações por meio de elementos do terror e do horror, né? Da apreensão e da materialização, daqueles elementos mais visuais, do susto, da violência, de alguma forma ele consegue fazer isso muito bem, até como ele se usa aqui do espelho de uma forma até um pouco mais óbvia para o terror, mas que tem a ver com essa estrela, ou com a sugestão daqueles possíveis fãs como ameaça de alguma forma, mas sobretudo com essa ideia da mediatização. Então a gente vai ver a protagonista pela primeira vez no filme, não como se a gente estivesse vendo ela ali de perto, mas ela vai estar falando sobre o retorno dela num programa de TV e a gente vai ver pela televisão, né? Então essa câmera que se aproxima dessa televisão até que ela preencha o tempo inteiro, né? Esse até é outro artifício que ele vai repetir bastante, né? Esse dolly bem lento, que é legal em alguns momentos, mas ele vai também saturar isso, o dolly que se aproxima, a câmera que se aproxima do rosto até que faz um close ou muitas vezes um super close apenas no olho, em detalhes do corpo da personagem. Mas de forma geral, acho que dentro dessa lógica desse terror mais popular, ele consegue abordar esses elementos convencionais, mas de uma forma até mais interessante, bem mais interessante do que a maioria do gênero. E ele também não fica só nesse terror que quer ser muito indulgente, quer falar muitas coisas, mas que não mergulha mesmo, que tem vergonha de ser terror. Aqui não, aqui ele faz as duas coisas. Ele propõe temas, discussões interessantes, ele consegue até construir muitos ótimos momentos aqui, né? Tem um momento no apartamento, que acho que tá até no trailer, que a gente vê vários personagens ali, não vou entrar em muitos detalhes, mas que me incomoda um pouco como ele usa o som, como ele sempre precisa pontuar muita coisa pelo som, mas ainda assim ele consegue criar meio que uma dança macabra ali. Então é um filme que tem encenação, é um filme que tem uma direção ainda que muitas vezes se repita, muitas vezes vá até certo ponto e ele não consiga atingir tudo que ele quer atingir, mas ainda assim é um filme de boas ideias, de boas execuções. De forma geral, acho Sorria 2 um filme bem decente dentro do gênero, assim, bem melhor do que a maioria dos filmes desse gênero, mas que eu acho que
talvez para quem goste do primeiro, muita gente goste mais do primeiro do que esse daqui, né? Porque como eu disse, ele mergulha de cabeça mesmo nas ideias que ele tem. E quando ele mergulha de cabeça, muita gente não vai comprar o que ele faz. Eu, pessoalmente, comprei tranquilamente, principalmente quando eu tô falando do final aqui, não vou entrar mais a fundo nisso, né? Quando ele tenta materializar para a personagem alguma coisa específica ali. Enfim, por hoje é isso. Para quem se interessar, deixa aqui embaixo os meus links, inclusive do meu curso, uma aula gratuita do meu curso também aqui embaixo. Para quem se interessar, para quem gostar da aula, considere se inscrever. Também o meu Cineclube, minhas outras redes sociais que eu produzo conteúdo para todas elas. Por hoje é isso e corta, assistam o filme e me digam aqui o que vocês acharam. Ele já estreia nesta quinta-feira, agora sim, corta.